unidos aí, fazendo assim a obra de Deus. Inicia neste exato momento, novamente, o nosso programa A Voz do Pastor, pela nossa Rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Estamos juntos aí, meus irmãos, ouvindo a mensagem da palavra do Senhor, a mensagem da palavra de Deus. Deus é maravilhoso, Deus é poderoso, Deus é glorioso. E nesta manhã de terça-feira, tem nos encontrado o Senhor e nos dado mais um dia na face dessa terra. Você, meu amigo, você, minha amiga, você, meu irmão, você, minha irmã, que está nos ouvindo, que adiantou neste exato momento, quero mandar um abraço para você aí. Ô, meu amado irmão Jefferson Becker. Becker, Deus te abençoe, meu companheiro, Deus te abençoe, meus irmãos ali também, que está em sintonia conosco, né? Em Capão da Canoa, nosso presbítero irmão Diego. Abraço aí, irmão Diego. Estávamos ontem à noite aí no, no culto, né? Um culto, né? De administração da palavra, ensinamento da palavra do Senhor. Um abraço, pastor Epitácio, esposa missionária irmã Karina, né? Também a nossa missionária irmã Márcia, que está em sintonia conosco, e demais irmãos, são muitos irmãos e irmãs, né? Que eu creio que já estão em sintonia conosco e vão nos acompanhar na nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. E este programa tem a finalidade de ministrar a palavra do Senhor, de ouvirmos a palavra de Deus e também louvores, né? Louvores a Deus, certo? A nossa rádio é 24 horas ligadinha no ar. E depois, no decorrer do tempo, né, meus irmãos? No decorrer do tempo, nós vamos acrescentando aí com pregadores, vamos ter também louvores ao vivo. Vai para Gravataí também, ali para a irmã Simone, Deus abençoe a irmã Simone, estava aí ligadinha também, né, esperando para ouvir a nossa rádio. Um abraço para as crianças, né? Feliz aniversário ali para o Neném, que fez agora dia 1º aniversário, a Aninha, né? Deus abençoe a todos os nossos queridos e amados irmãos. E Deus tem uma palavra para nós. Deus nunca deixou seu povo sem o alimento. Deus tem uma palavra para cada um de nós, né? Então nós vamos diretamente para a palavra do Senhor, que fica no Evangelho segundo escreveu João, no capítulo 2. As bodas em Canaã da Galileia, as bodas em Canaã da Galileia. Diz-nos então a Bíblia Sagrada, a palavra do Senhor. 3 dias depois, houve um casamento em Canaã da Galileia. Achando-se ali a mãe de Jesus, quer dizer, Maria, a mãe de Jesus aqui na terra terrena, porque espiritual no céu, Jesus não tem mãe, tem pai. Glória! Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Interrompo aqui por alguns minutos para ficar no versículo 2. Tem pessoas que fazem as suas reuniões, as suas festas, convida os parentes, convida os amigos, mas esquecem de convidar Jesus. Mas nesta manhã, ao sentarmos aqui nessa cadeira, diante da nossa rádio, né? Estamos também no nosso canal ali do YouTube, meus irmãos. Estamos ao vivo no canal do YouTube. Se você ir lá para o nosso canal do YouTube agora, Pastor Raimundo Clenide, estamos ao vivo lá também no programa, né? E Jesus foi convidado com os seus discípulos para o casamento. É uma pena, né, quando as pessoas esquecem de Jesus. Tem pessoas nos dias atuais que elas têm
tempo para convidar todas as pessoas. Elas gostam de estar rodeadas de muitos amigos, amigas, parentes, mas a festa sem Jesus, ela acaba sendo uma festa vã. Por quê? Você me pergunta, por quê, pastor? Por quê? Porque toda festa sem a presença de Jesus, qualquer ocorrência adversa, não tem quem faça o milagre. Não tem quem opere o milagre. Agora, quando nós convidamos o meigo nazareno, quando nós convidamos a Jesus, por certo, aleluias, ele vai comparecer e o milagre vai acontecer. Aí diz a Bíblia Sagrada, né, no versículo 3, que tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. O vinho até tipifica, né, a gente analisando pelas escrituras, a alegria. Então, as festas antigamente eram regadas a vinho, alegria para que as pessoas bebessem, alegrasse a alma, alegrasse o coração, aqueles momentos, né? Aqueles momentos ali, né? Mas faltou o bendito do vinho. E tem coisa mais triste quando você prepara uma festa, tem os teus convidados que você convida, e de repente o essencial da festa falta. Hoje o povo gaúcho, faz as festas regadas a churrasco. Aí você convida muitos amigos teus. E em determinado momento da festa, os convidados, um olha para o outro e diz, ué, o garçom não apareceu mais aqui para me trazer churrasco. Faltou churrasco. E aí como é que fica? Você já pensou? O povo se alimentando e falta o melhor da festa, que é o churrasco. Aí olham para o outro e dizem assim, aí, será que não tem mais churrasco para nós comer? O que acontece? Se sair para comprar carne para fazer o churrasco, até assar a carne novamente demora um tempo. Muitos convidados não vão esperar, vão embora. Mas aqui tem um milagre. Naquele dia as pessoas fizeram a festa, convidaram a mãe de Jesus, mas convidaram Jesus também. Convidaram também os seus discípulos. E lá, ao passar do tempo, diz a Bíblia Sagrada no versículo 3, tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhes disse, eles não têm mais vinho. Quer dizer, as pessoas da festa, os garçons que serviam a festa, que serviam as pessoas, não foram direto em Jesus. Por que será? A Bíblia não diz. Ela não era autora da festa. Quem convidou para a festa não foi Maria, mãe de Jesus. O que é que os garçons foram perguntar para Maria? Acabou o vinho. Talvez eles pensaram, então acabou a festa. Mas estava ali quem tem a solução. Meu irmão, minha irmã, quando você convida Jesus para entrar na tua casa, quando você convida Jesus para entrar na tua vida, quando você convida Jesus para entrar na tua família, jamais você vai ficar envergonhado ou envergonhada. E neste dia não foi diferente. Olha o versículo 4. Ela olha para Jesus, a Maria olha para Jesus, para o filho dela. Ele não tinha feito nenhum milagre até então, mas estava ali. E ela disse, olha, acabou o vinho. Olha a resposta de Jesus. Mas Jesus lhe disse, mulher, que tenho eu contigo? Por que será que Jesus respondeu assim para a mãe dele? Por quê? Porque ela era um ser humano natural, uma pessoa natural. E para que ele viesse, então, a fazer o sobrenatural, que era transformar a água em vinho, ele teria que usar a autoridade que o Pai deu do céu, a parte espiritual.
espiritual. Ah, glória a Deus. Mas Jesus lhes disse: mulher, que tenho eu contigo? Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que está faltando para você. Eu não sei se acabou a tua alegria, que simboliza o vinho. Eu não sei qual é o problema que você está passando. Eu não sei de nada disso. Para mim, não precisa você dizer nada, sabe por quê? Porque os garçons foram procurar a Maria. Procuraram a pessoa errada. Sabe por que, que a bênção não chega na vida de muitas pessoas? Porque elas buscam no lugar errado. Elas buscam na hora errada. Elas buscam nas pessoas erradas. E eles foram direto na Maria. Maria não resolveu o problema deles. Maria não resolveu o problema do vinho que tinha faltado. E ela foi aonde? Na pessoa certa. Ela falou com a pessoa certa, na hora certa, na hora em que faltou o vinho. E ele lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Que tenho eu contigo? Ainda não é, disse ele, chegada a minha hora. E diz a Bíblia Sagrada, então, meus amados irmãos, né? E eu estou sentindo neste exato momento, e creio que você também está sentindo onde você está, a presença real de Jesus e a presença do Espírito Santo. E no versículo 5 diz assim: então ele falou ao servente, fazei. Ela falou, né? Ela falou ao servente. Ela disse para o servente. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Queridos, outra coisa que nós precisamos aprender. As coisas não acontecem muitas vezes na vida do ser humano porque eles fazem ao contrário daquilo que Jesus disse. Ela está dizendo aqui a Maria: vocês fazem tudo quanto ele disser para vocês fazer. Não adianta vocês procurar outra coisa, não adianta você fazer errado. Se você fizer, meu irmão, do jeito e da maneira que Jesus te pede, o milagre vai acontecer. Mas se você não obedecer, o milagre não vai acontecer. Aí diz assim a Bíblia, e estavam aí 6 talhas de pedra, que os judeus usavam para purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metratas, quer dizer, medidas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas. E eles encheram. Obediência. Outro milagre que tem aqui. Tá? Tinha que ter as vasilhas e também tinha que ter água. O vinho não ia surgir do nada. O que você tem guardado? Você tem guardado água? E a água também tipifica a palavra. Se você tem guardado a palavra, quando você botar dentro do teu conteúdo, que é dentro do teu coração, o milagre vai acontecer. Mas se você não tem a água, que é a palavra, e não coloca no lugar certo, o milagre também não pode acontecer. Preste muita atenção. Você tem guardado a palavra? Você tem obedecido a Jesus? Tem feito exatamente como ele tem te ordenado e te mandado? É por isso que muitas pessoas ainda não têm recebido o milagre de Jesus. Jesus diz uma coisa e eles fazem outra. Jesus diz assim: agora vocês enchem a talha. Ele diz: Senhor, nós não temos água. Sabe por que muitos milagres não acontecem? Porque as pessoas não têm guardado a palavra.
Quem guarda a palavra na hora que precisa tem a sustentação espiritual. Quem não guarda a palavra é um poço seco. Poço sem água não serve para nada. Ô, glória, eu estou sentindo a presença dele. O Espírito Santo está falando com pessoas do outro lado aí, né? Que estão nos ouvindo pela nossa rádio e também no nosso canal do YouTube. Então, Deus está falando contigo, meu irmão. Deus está falando contigo, minha irmã. É? Aí diz a Bíblia Sagrada: Jesus lhe disse: enchei de água as talhas. E eles encheram totalmente. Tem outro recadinho para você que está do outro lado. Encher totalmente. Não deixa pela metade. Não faça as coisas pela metade. Quando você fazer as coisas para Deus, faça bem feito. Quando Jesus te ordenar para fazer alguma coisa, faça do jeito que ele te disse. O que Jesus disse? Enchei as talhas. Ele não disse assim: vocês botem água até a metade. Vocês coloquem 70% de água. Ele diz: vocês encham. Vocês encham. Encham de água, que aí eu vou orar e rogar ao Pai. Preste muita atenção. Qual é a quantidade de água que você tem colocado dentro da tua talha? Qual é a quantidade de palavra que você tem guardado dentro do teu coração? Ou você tem ouvido só a palavra e não tem guardado? Não adiantava ter água. O povo tinha água, o povo tinha talha, mas o povo não tinha o milagre. Não tinha como operar o milagre. E eu creio que por um tempo, a Bíblia não diz, mas por um tempo, o garçom dá uma paradinha, não pode ir no salão da festa, não aparece ali, porque está faltando o vinho. Tá? Creio que as pessoas olhavam de um lado, olhavam para o outro, o garçom parou de vir aqui, o que será que aconteceu? De repente, diz a Bíblia Sagrada, né? De repente, Jesus ora, pede ao Pai e as águas que estavam nas talhas começam a ser transformadas em vinho. E diz no versículo 9: tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabia os serventes que haviam tirado a água. O mestre Sala, que era o encarregado dos copeiros, dos que serviam a festa, não participou do milagre, não sabia do milagre. Nem todo milagre Jesus declara para as pessoas. Nem todo milagre as pessoas precisam saber. Só os mestres ali, só os serventes. O servente que estava ali para servir sabia. Sabia porque Jesus ordenou para encher ali as talhas de água. Tá? E de repente aparece novamente os serventes trazendo vinho. A alegria voltou, as pessoas olharam, tá? Valeu a pena esperar, estão trazendo novamente o vinho para nós. E quando o mestre Sala, porque eles não davam, né? Eles não davam o vinho para as pessoas sem o mestre Sala provar. Por quê? Porque se o vinho tivesse contaminado, tivesse veneno, morria o mestre Sala. E aí não morria as pessoas. Ele provou, sentiu o sabor diferente e disse: ué, o que aconteceu? As pessoas começaram a tomar o vinho. Começaram a tomar a água transformada em vinho. E disse: ué, essa festa está sendo uma festa diferente. Nós estamos acostumados a ir em outras festas. E primeiro eles colocam o vinho muito bom. Primeiro, né? E quando chega no final, está terminando o vinho. Fica aquela borra no fundo das talhas. Aí ele fica mais amargo, né? E agora aqui está diferente.
E você me pergunta por que estava diferente? Porque quem transformou não foi o homem, quem fez não foi o homem, quem fez foi Jesus. Tudo que Jesus faz é diferente. Tudo quanto Jesus faz é diferente. Tudo quanto Jesus faz, o sabor é diferente. Sabe por que você mudou a tua vida? Porque Jesus transformou a tua vida. Aquela vida amargurada, aquela vida de tristeza, era um vinho feito pela mão dos homens, meus irmãos e minhas irmãs. Ah, era um vinho feito pela mão humana, mas aquele que Jesus fez com o aval do seu Pai Celestial era diferente. E eles queriam saber o que é que aconteceu. O que houve que o final está sendo melhor? Enquanto a Bíblia diz no Evangelho de Mateus que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os derradeiros. E a Bíblia ainda chega a dizer: aquele que quer ser o primeiro, seja servo dos outros. Oh, meus amados, esta palavra vai de encontro a muitas pessoas que muitas vezes deixaram de guardar a palavra, não tem mais sustentação da palavra, não tem mais se alimentado com a palavra. E Deus está falando com pessoas do outro lado. Talvez o teu vinho faltou, né? Talvez por um período de tempo você era feliz, era alegre, saltitava, estava no meio dos teus amigos, das tuas amigas. Mas de um momento para o outro a festa começou a tomar um outro sentido. Faltou o melhor da festa, faltou a alegria. Mas o Espírito Santo, nesta manhã, ele manda dizer para você: convida Jesus. Convida Jesus novamente para adentrar na tua vida. Convida Jesus novamente para entrar no meio da tua parentela. Não esqueça, a festa, ela dura um pouco de tempo. A alegria é passageira quando Jesus não está presente. Mas quando Jesus chega, quando Jesus vem, quando Jesus é convidado, as coisas tudo muda. Então, nesta manhã, com a ajuda de Deus e do amado Espírito Santo, eu quero vos dizer uma coisa: não deixa Jesus de fora da tua vida. Tendo o mestre Sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que o haviam tirado da água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam por primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Foi noivo, não. Não foi o noivo da festa, não. Foi o nosso noivo, Jesus amado, que fez. Não foi o noivo que ia casar naquele dia, não. Não foi aquele noivo, não. Coitado do noivo. O noivo deveria estar muito preocupado porque não pôde fazer aquilo que Jesus fez. Que Deus venha nos abençoar nessa manhã, que Deus venha vos dar graça nesta manhã e que nunca falte a palavra. E outra, que nunca a tua vasilha esteja seca, sem água. Que nunca você planeje uma festa e venha ficar envergonhado. Que sempre você tenha Jesus ao teu lado. Que sempre você possa convidar Jesus para estar na festa. Vamos orar. Quero orar por todos os nossos amigos, nossos irmãos, nossos parentes. Orar pelos líderes da igreja, orar pelos missionários, orar pela nossa nação brasileira,
orar pela nossa cidade, orar pelas igrejas, né? Orar pelos nossos irmãos, orar por aqueles que estão enfermos, né? Você, meu irmão, minha irmã, que se encontra aí angustiada, angustiado, que se encontra enfermo, enferma, que está com um problema na família, está com um problema insolúvel. Por quê? Porque faltou algo e você não tem como fazer. E você diz: eu não tenho outra solução. Eu vou me socorrer em Jesus. Aí você vai na pessoa certa. Busque a Jesus. Fale com Jesus. Não adianta ir na Maria. Não adianta ir no João. Não adianta ir no Pedro. Não adianta ir no Paulo. Não adianta ir em lugar nenhum. A tua solução está somente em Jesus. Ele é quem pode fazer a tua festa se alegrar, ter prazer. Oramos então a Deus. Deus abençoe. Logo mais à noite, estou convidando, logo mais à noite, né? Logo mais à noite, a partir das 20 horas, mais um programa. Estaremos ao vivo novamente em mais um programa. A Voz do Pastor, pela nossa rádio Cristo Vive FM. Estaremos também depois, meus queridos amados irmãos, junto, né? Também no Facebook e no Instagram. Adiante lá depois que nós estamos lá com os nossos vídeos. Deus abençoe a todos, vamos orar. Soberano e eterno Deus, todo-poderoso, Criador dos céus e da terra. Mais uma vez, Senhor, eu chego na tua presença, quero te agradecer pelo teu grande amor, pela tua infinita misericórdia e graça. Tomas conta da vida dos teus filhos, curando, libertando, transformando, Jesus, e enchendo, Senhor, as talhas de água. Enchendo os corações dos teus filhos da tua palavra. Jesus, dá um dia abençoado para cada um. Dá vitória para cada um, Senhor. Dá sabedoria para cada um. Deus, eu te peço, em nome de Jesus, teu filho amado, a bênção sobre os teus filhos. Fiquem todos com Deus e amanhã, se Deus assim o permitir, às 10 horas da manhã, estaremos em mais um programa, ao vivo. Tá bom, meus irmãos? E às 20 horas, convidamos os irmãos para estar junto conosco na nossa rádio Cristo Vive FM da cidade de Osório. Você que ainda não tem o nosso link da rádio, nos peça pelo nosso WhatsApp, número do WhatsApp 51 996907536. Com todo prazer, estaremos enviando aí o link para que você possa assistir a nossa programação. Fiquem todos com Deus.